Olá pessoal, meu nome é Renan Someira, eu trabalho no departamento do NetWire e hoje irei demonstrar para vocês um pouco da ferramenta de tradução Passolo 2011. Bom, eu irei demonstrar para vocês como criar um projeto, como inserir uma memória em um glossário, a análise de um projeto, como exportar um projeto para tradutores, como importar um projeto, como desenvolver um projeto, como traduzir, como revisar e como utilizar o corretor ortográfico do Passolo. Para criar um projeto, vai em File, New, Project. No campo Name, dê um nome para o projeto. No campo Location, selecione onde o projeto será salvo. Com a aba Source File selecionada, adicione o arquivo a ser traduzido. O Passolo automaticamente detecta o tipo de arquivo e sua codificação, fazendo assim separando os segmentos a serem traduzidos. Confirme o local do arquivo em File Path, o nome do arquivo em Title e coloque o idioma de origem do arquivo. Então, clique em OK. Com a aba Target Language selecionada, adicione o idioma que você gostaria de traduzir o arquivo. Clique em Add Language, coloque o idioma desejado e clique em OK. Pronto, seu projeto está criado. Bom, você criou um projeto. Agora você deverá criar as string lists. Mas o que são string lists? String list é todo o texto a ser traduzido, os segmentos no geral. O Passolo já cria corretamente esses textos a serem traduzidos. Para criar, dê dois cliques no idioma source. O Passolo exibirá uma mensagem falando que as string lists ainda não foram criadas. Então, clique em sim que você deseja criá-las agora. Ok, o Passolo criou as string lists e você tem aqui todo o texto a ser traduzido. Agora eu vou ensiná-los como inserir uma memória em um glossário. Com o projeto criado ou importado, você deve clicar em Tools Glossaries. As memórias e glossários do Passolo têm o formato .glo. É você quem define se o arquivo é memória ou glossário, selecionando aqui. No caso, não possuo nenhuma memória ou glossário próprio do Passolo, então vamos pular esse passo. Entretanto, o Passolo trabalha com memórias e glossários em outros formatos dos programas da SDL. Para utilizar memórias e glossários de outras ferramentas, vá em Tools, Add-ins, vá na aba Translation e lá estão todos os add-ins das ferramentas. A opção Loaded quer dizer que está sendo utilizado. Clique em Load para não carregar os add-ins. Nesse exemplo, irei adicionar uma memória do SDL Trados 2007 e um glossário do Multiterm 2007. Clique em SDL Trados 2007 e então clique em Setup. Em Setup, adicione uma nova conexão. Coloque o local do arquivo em File Path, tmw file, next. Localize a memória a ser utilizada. Então, clique em Finish. O Passolo carregará a memória, identificará seus pares de idioma, então dará algumas opções para você utilizar essa memória. Como, por exemplo, se você deseja utilizar para pré-tradução, fuzzy match e concordance. Se você deseja atualizar a memória conforme atualiza os segmentos, entre outras coisas. Após importar a memória, clique em OK. E agora a memória estará como loaded.
Com a memória inserida no Passolo, agora vamos adicionar um glossário. Clique em SDL Multiterm 2007, clique em Setup, clique na opção Add New Connection, em Term Base Location, clique em Browse e adicione o glossário que você tem no seu multiterm. Clique em OK e OK. Pronto! Agora você tem um glossário do Multiterm 2007 que será utilizado no Passolo. Agora eu vou ensiná-los como analisar um projeto, para saber a quantidade de palavras dele. Vá em String List, Statistics. Ao fazer isso, aparecerá a análise do projeto. O Passolo mostra somente a quantidade de palavras novas a serem traduzidas, as untranslated, e as repetições, untranslated repetitions, além das pré-traduzidas, as pré-translated, e as para revisão, for review. Agora vou ensiná-los como exportar um projeto. Vai File, Export. E a janela Export String List será aberta. O Passolo possui diversas formas de exportar projeto. Vamos supor que vamos mandar o projeto para a tradução. Então clique em Passolo Translation Bundle. Clique em Next. Selecione o local onde será salvo. O nome do arquivo. Ele salvará com a extensão tbulk11. Selecione o idioma a ser exportado. Então clique em Next. Next. E Finish. Então, o Passolo exportou na pasta um arquivo tbulk para ser usado na tradução. Agora vou ensiná-los como importar um projeto, um arquivo tbulk11. Supondo que você seja um tradutor ou revisor e recebeu esse pacote com as string lists, para importar o projeto, você deve ir em File, Open. Selecione o tipo de arquivo tbulk e selecione o arquivo que você deseja. Automaticamente passou a liberar o projeto no seu computador e estará pronto para ser traduzido. Bom, você traduziu ou revisou o arquivo e agora deseja devolvê-lo. No Passolo não é necessário exportá-lo novamente, apenas vai em File, Save All. E o arquivo está pronto para ser devolvido. Basta enviar o mesmo arquivo tbulk11 recebido que você utilizou para fazer a tradução ou a revisão. Muito bem, você tem um arquivo aberto para ser traduzido. Agora eu vou ensiná-los como traduzir o arquivo e utilizar algumas opções do Passolo. Após abrir a string list a ser traduzida e adicionar a memória glossária ao projeto, à esquerda aparecerá o segmento Source, no caso inglês. À direita aparecerá o segmento Target, no caso português. Clique então no segmento que você deseja traduzir. Abaixo, na aba Properties, será exibido o campo para alteração. Embaixo do campo, a opção Fuzzy Translation. Com ela, você localiza na memória o segmento e ao lado, selecionando a palavra, você tem o Concordance. O termo que se encontra no glossário aparecerá com um risco vermelho em cima. E esse, clicando com o botão direito nesse termo, aparecerá a sugestão de tradução. Abaixo você tem mais algumas opções, como Untranslated, você volta para o original.
e algumas outras opções. Ao lado da janela All Strings, existe a janela Resources. nela você pode visualizar separadamente as partes do arquivo, as strings. Além disso, você pode abrir alguma string e você poderá visualizar uma prévia da tradução de como ela ficará no arquivo original. Bom, vamos traduzir um pouco o arquivo para vocês verem como ficará a tradução no Passolo. Após traduzir um segmento que será repetido no arquivo, o Passolo informa para você que esse segmento é repetição e que você deseja replicar a tradução nesse arquivo. Então, clique em Sim. Ele automaticamente replicará em todas as sentenças repetidas. Após traduzir os segmentos e passar para o próximo, o status automaticamente mudará para For Review, em azul. Os segmentos em vermelho são os segmentos Untranslated. Bom, caso você seja um revisor e pegue um arquivo para revisar, os segmentos que você deverá olhar são os segmentos azul e verde, e o vermelho caso o tradutor não tenha traduzido algo. Azul quer dizer que o tradutor traduziu o segmento. Verde pode ser Path Translated ou repetição. Você deverá abrir o segmento, verificar se a tradução está correta. Se estiver, então ok. Se não estiver, corrija. Então, clique com o botão direito Validate Translation. Ou aqui embaixo em Validate Translation. Assim, você indicará que aquele segmento foi traduzido e revisado e estará pronto para ser usado no arquivo final. Agora eu vou ensiná-los como utilizar o corretor ortográfico. O corretor ortográfico do Passolo não é 100% confiável. Ele possui plugins de outras ferramentas, mas não indica todas as ocorrências de erro. Meu conselho é você ir em Stringlists Report. Com o String List selecionado, clique em Start. O Passolo gerará um relatório onde ele mostrará para você todas as strings traduzidas ou não. Clique em Salvar como para salvar um HTML no seu computador. Com o HTML salvo no seu computador, abra o HTML no seu navegador de internet. Pode ser Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, onde você preferir. Você verá o relatório então do Passolo. Copie toda a tabela, Ctrl C. Então abra o Microsoft Word, onde possui um corretor ortográfico confiável, e cole o conteúdo copiado do relatório. apague as colunas que você não deseja fazer a correção ortográfica. Então, está pronto para você fazer a correção ortográfica no Word.